Tá Estava preocupado beleza. com a chuva? Ninguém aparecer? Isso, por causa da chuva, né? Eu bem que tentei chegar logo, mas um monte de Uber que desistiu de me pegar. Horrível. Bom, vamos lá, está na hora. Quem vai ler a página, quem vai fazer a prece? Eu leio a página que eu já achei o livrinho. O livrinho estava atrás do computador. Estou procurando o livrinho. Ele é tão pequeno que sumiu. Quem faz a prece? Quem faz a prece? Você, Dona Lourdes ou seu Roberto? Eu faço. Dona Lourdes. Dona Lourdes, ela foi eleita para a prece, está ouvindo? Ela levantou o braço ali, eu percebi que ela tinha... Eu também tenho essa impressão. Então, eu vou ler a página e depois a senhora faz a prece, tá bom? Ok. Tá, então vamos lá. Do livrinho Vida Feliz, da Joana de Ângeles, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo. Vamos ver o que nós vamos ler hoje. Abriu 2 páginas, peraí. A lição é a 43. A tua felicidade é possível. Crê nessa realidade e trabalha com afinco para consegui-la. Não a coloques nas coisas, nos lugares, nem nas pessoas, a fim de que não decepciones. A felicidade é um estado íntimo, defluente do bem-estar que a vida digna e sem sobressaltos proporciona. Mesmo que te falte dinheiro, posição social de relevo e saúde, podes ser feliz vivendo com resignação e confiança em Deus. Pronto, Dona Lourdes. Tá. Agradecer a Deus. Aqui reunido em teu santo nome. Estamos aqui, Senhor. Que a paz e ampare a todos nós. Estamos aqui para esse estudo. E aqueles que não puderam estar ainda. Pai querido, somos pedintes do seu amparo e do seu amor, que nos fortalece a cada dia, que fortifica nossa fé, para que possamos estar mais próximos de Ti, Senhor. Por todo o sofrimento que existe nesse belo e lindo planeta, nossa nave-mãe, rogamos o Teu olhar amoroso e que a Tua esperança seja espartida por todos os Seus anjos em cada coração. Compadeça-te, Senhor, dos nossos sofrimentos. Ajuda-nos a crescer, a progredir. Abençoe os nossos mentores. E docifique, Senhor, o nosso espírito para que sejamos menos rebeldes e possamos ouvir os bons conselhos e seguir as tuas pegadas. Obrigada, Senhor. Se conosco. Amém. Graças a Deus, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje nós estamos estudando o livro Paulo e Estevão, né? Sim. Paulo e Estevão, estamos no capítulo 4 da parte 2ª. O livro velho, nós estamos na página 319. No novo, na 282. 319 e 282. Todo mundo já se encontrou? Já. Achou, dona? Qual foi o parágrafo que nós paramos? Viajantes ilustres, não é isso? Você quer voltar na igreja? O meu marquei viajantes ilustres visitavam nas cheias de interesse. Melhor ler em cima. A igreja tornou-se porque visitavam na igreja. É assim, não. Eu botei no início porque nós tínhamos parado no meio, eu nem estou vendo Nós aqui. paramos em viajantes ilustres visitavam nas cheias de interesse. E visitavam a igreja.
Aí você, agora eu lembrei, você sugeriu que a gente colocasse: a igreja tornou-se venerável por suas obras, porque as pessoas visitavam a igreja. É. Vamos O que lá? você marcou? Boa noite. A igreja de Antioquia continuava Tá. oferecendo. Bom, só fazer um meio. Boa noite, Consuelo. Gente, da última vez, acho que eu dormi. Boa noite, Consuelo. Acho que eu dormi um bom pedaço do estudo da semana Tá aí. Tá, então tá errado. É na 283. Agora eu me achei. A outra seta tá aqui embaixo, na 283. Você dormiu muito mesmo, porque tá na 283 lá embaixo. Vamos lá, igreja de Antioquia. Só fazer um meio enquanto vocês dão a Tá. luz de procura aí. Consuelo, boa noite. Bom, nós vimos na aula passada e retrasada sobre a questão dos efeitos físicos, que o ambiente era tão bom que os espíritos conseguiam trabalhar à vontade, né? Na aula passada nós vimos que surgiu Lucas e ele se interessou muito pelo Evangelho e por Saulo, né? Ali parece que houve um encontro de duas almas muito amigas, né? Dois espíritos que caminham juntos. E ele apresenta um nome, porque era caminheiro, não sei da quê, tinha vários nomes o pessoal da época. E ele falou: ó, se nós somos seguidores do Cristo, somos cristãos, né? E se a doutrina que surgiu agora também, né, parte do cristianismo. Então nós temos esses nomes aí criados pelo Lucas. E é interessante como nós falamos semana passada, como ele passa muito suavemente, né, no Evangelho. Ele tem o Evangelho dele, de Lucas, e tem o Atos dos Apóstolos, que nós estamos estudando um making-off, né? Ou seja, ele conseguiu ser aquele espírito, né, que passa sem fazer muito barulho, sem muito alarde, mas consegue levar sua missão tranquilamente até o final, né? Bom, vamos lá? Vamos lá. A igreja de Antioquia continuava oferecendo as mais belas expressões evolutivas. De todas as grandes cidades afluíam colaboradores sinceros. As assembleias estavam sempre cheias de revelações. Numerosos irmãos profetizavam animados do Espírito Santo. Aí aqui embaixo tem uma nota, Espírito Santo, né? Ninguém deverá ignorar que o Espírito Santo designa a legião dos espíritos santificados na luz e no amor, que cooperam com o Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. Bom, o que é que o Emmanuel está falando nessa notinha aí? Quando a gente vê lá na Bíblia, no Antigo Testamento, né? Surgiram anjos, que na realidade, no original é mensageiros, tá? Vão surgir inúmeros mensageiros durante, né, o Antigo Testamento, ou anjos, né? Então, são esses espíritos que Emmanuel tá se referindo aí, tá? Apareciam para as pessoas, davam conselhos, davam orientações, né? Então, o Espírito Santo, o único Espírito Santo que eu conheço é aquele estado que tem aqui perto, né? Agora, Espírito Santo, né? São uma pleiade, tá? Um sem número, tá? De espíritos que existem, tá? E às vezes a gente vê nossos irmãos em outras denominações aí, eu recebi o Espírito Santo, recebi um mensageiro, né? Recebemos, igual nós lá no Centro Espírita, recebemos, né, os Espíritos, me lembro, que trazem mensagens, mensageiros, né, que trazem novidades para a gente, ou às vezes, né, confirma, ajuda no estudo, etc, etc, né? Nos dá instrução. Então é isso aí, o que a Emmanuel está colocando aqui. Quem quiser falar, pode falar, tá? Então vamos lá. Foi aí que Ágamo, grande, inspirado pelas forças do plano superior, recebeu a mensagem referente às tristes provações de que Jerusalém seria vítima. Os orientadores da instituição ficaram sobremaneira impressionados. Por insistência de Saulo, Barnabé expediu um mensageiro a Simão Pedro, enviando notícias e exortando-o à vigilância. O emissário regressou
trazendo a impressão de surpresa do ex-pescador, que agradecia os apelos generosos. Ó, só quero lembrar uma coisa aqui. Esse ágabo vai aparecer várias vezes, tá? No Atos dos Apóstolos, aqui também. Ó. Realmente era um médium, realmente que recebia muito iluminado, recebia muita informação. Aí tem um estudo, lembrar de um estudo que nós fizemos, e nós falamos que existia, né, aquela. Foi sobre, nós estudamos no Evangelho de Mateus sobre aquela entrada de Jesus no templo, né, lutando com Kung Fu, dando cabo de arraia, mortal, arrebentando com as bancas lá dos vendedores, etc. Estão lembrados disso? Que nós estudamos isso, e na realidade não é bem assim. Aquilo se chama assim, uma, uma profecia, né, dada através da mímica. Às vezes Jesus só empurrou um banco lá no chão e tal, e o ágabo lá na frente, eu não vou falar agora, ele é um dos que fazem lá na frente uma profecia com mímica a respeito do Paulo, tá? Não é do Saulo, não, do Paulo. Boa noite, Zé. Boa noite, meus amigos, tudo de bom? Boa noite, Zé. Bom, então, Boa noite, receberam uma Zezinho. comunidade. Zezinho? Tá bom. Eu sou pequenininho. Só quem chama ele de Zezinho é o sogro dele. Ih, rapaz. Mais ou menos por aí. É o sogro dele e eu agora. Bom, e aí, veja bem, o ágabo. O Marco Aurélio fala lá nos estudos dele uma coisa muito interessante que nós devemos prestar atenção nisso. O Marco Aurélio fala assim mesmo para a gente. Olha, gente, quando vocês viram uma mensagem em um livro, não ligue para o mensageiro, não. Ligue, em primeiro lugar, para o médium e para o teor da mensagem. Aí ele até brinca aquela brincadeira que a gente fala aqui, né? Pode ver o Rui Barbosa, mas pega borracha com X. É isso? Então, Rui Barbosa. Então vê o médium. Se o médium é um Chico Xavier, é um Divaldo, um Ivone Pereira, e outros aí, Alqueira, etc., a gente já sabe que mesmo que o nome for feio ou bonito, vai vir algo com valor ali. Né? Vai vir algo realmente, né? Vai render bons frutos. Isso é, e esse ágabo é um desses, tá? Esse ágabo realmente, ele, o Felipe, Pedro, né? Todos eles, né? Mas o ágabo, que são mais, é muito ostensivo, do Felipe também, é muito ostensivo, né? Chama muita atenção no Evangelho, tá? No Atos dos Apóstolos. Bom, alguém quer falar? Tu estava falando da interpretação profética, né? Daquele que o pessoal faz, né? Paulo também fazia. Todos eles faziam. Aí Jesus fez no Todo templo, mundo né? fala que ele chegou lá, né? Às vezes ele chegou lá com nem um tanque de guerra, né? De acordo com a interpretação. E isso tem. Nós vimos no Velho Testamento, puxa, agora eu sempre fico em dúvida, tentei Isaías, não, foi Isaías não, foi Jeremias ou Ezequiel, que entra peladão em Jerusalém, tá? Peladão. Tem um. Eu também não sei, mas peladão mesmo. Peladão para quê? Para chamar todo mundo na praça, reuniu todo, né, quase todo mundo do vilarejo, Jerusalém, uma da cidade, tá? Para passar uma instrução, né, que ele pega bonequinhos de barro, ele que inventou, né, esse negócio de bonequinho de barro, tal, tá? Para falar, olha, se vocês se meterem com os assírios, vai acontecer isso com você. Um bonequinho quebrava o outro, né? O cavalo e tal. Quer dizer, foi uma profecia através da mímica. Né? Tem várias no Velho Testamento. E no Novo, tá? Tem Jesus, tem o ágabo, né, que nós vamos ver ainda. Tá? Então é isso aí, vamos lá? Vem cá, tá onde? Desculpa que eu sou um faltoso, então é complicado. Seu livro é velho? É novo. É novo. Beleza. Espera aí, na 283. 283? Ih, fui muito mais além. Espera aí. Agora 283. nós vamos para 284. Pô, você tem que... Pô,
Não está dando, não. Não, é porque estava ventando, aí eu segurei, mas a gente acabou de ler a 283, agora nós vamos para 284. É início? Com efeito? Com efeito. Ah, beleza. Estranho, então. né? Estranho, o cara até passa tanto tempo, quando volta cheio de banca. Que isso, porque, pô, sabe como é que é, né? Falou uma coisa depois a outra e tal. Tá bom. Com efeito, daí a meses, um portador da igreja de Jerusalém chegava apressadamente a Antioquia, trazendo notícias alarmantes e dolorosas. Em longa missiva, Pedro relatava a Barnabé os últimos fatos que o acompanhavam. Escrevia na data em que Tiago, filho de Zebedeu, sofrera a pena de morte. Em grande espetáculo público. Bom, quem é Tiago, irmão de João? Os dois, né, se lembra daquela passagem que a mãe deles, a Salomé, pergunta a Jesus se eles não podiam, no reino de Deus, sentar ao lado de Jesus. E Jesus fala aquela famosa frase, né? Será que eles poderão né, beber do meu cálice? Estão lembradas? Então, esse é ele. Tá? É um Tiago. Tem um outro Tiago. Esse é o João Evangelista, irmão do João Evangelista. É o Evangelista. Tem outro Tiago que vai falar daqui a pouco. Só estou falando isso para não confundir. São dois Tiagos. Tiago maior e Tiago menor. Filho Esse de é o menor. Alfeu, né? Alfeu, né? Alfeu e Salomé. Foi Salomé. Então vamos lá. Não, Alfeu é outro, desculpe. Esse aqui é Zebedeu e Salomé. Tá? O João e o Tiago, Tiago menor. O outro é Alfeu e a outra não me lembro. Não me lembro, não. Filho de Alfeu. É o Tiago Vamos menor. lá? Herodes Agripa, que aqui está dizendo que era o rei da Judéia, de 41 a 44 depois de Cristo, não lhe tolerara as pregações cheias de sinceridade e apelos justos. O irmão de João vinha da Galileia com a primitiva fraqueza dos anúncios do novo reino. Franqueza, perdão. Eu só quero ver que nós vamos ver por que mataram ele. Olha o que ele está falando, ele veio com uma franqueza. Ou seja, naquela época não tinha internet, não tinha radinho de pilha, né? Não tinha televisão. Então ele estava lá na Galileia achando que está tudo correndo muito bem em Jerusalém. Tá? Mas não está. Então, nós vamos ver nos próximos parágrafos aqui para baixo, nós vamos entender bem isso, o que aconteceu. Inadaptado ao convencionalismo farisaico, levara muito longe o sentido das suas exortações profundas. Verificou-se perfeita repetição dos acontecimentos que assinalaram a morte de Estevão. Os judeus exasperaram-se contra as noções de liberdade religiosa. Sua atitude sincera e simples foi levada à conta de rebeldia. Tremendas perseguições irromperam sem tréguas. A mensagem de Pedro relatava também as penosas dificuldades da igreja. A cidade sofria fome e epidemias, enquanto a perseguição cruel apertava o cerco. Inumeráveis filas de famintos e doentes batiam-lhe as portas. O ex-pescador solicitava de Antioquia os socorros possíveis. Bom, tá bem explicadinho aí, né? Que é porque houve a mudança, ele não sabia, né? E foi considerado que nem Estevão, né? Um revolucionário. A gente vê que também, olha só, naquela época houve aqui, né? Uma coisa, né? O Emmanuel traz para a gente, né? A questão da fome e epidemias, né? Deve ter, são momentos da nossa humanidade que está sempre passando, né? Então vamos lá. Barnabé apresentou as notícias de alma confrangida. A laboriosa comunidade solidarizou-se de bom grado para atender a Jerusalém. Recolhida as contas de auxílio, o ex-levita de Chipre prontificou-se a ser o portador da resposta da igreja. Barnabé, porém, não poderia partir só.
Surgiram dificuldades, que deu uma sombra aqui exatamente em cima da letra. Surgiram dificuldades na escola do companheiro necessário, na escolha do companheiro necessário. Então, ouça bem. O que aconteceu? Quem vai comigo? Hein? Um olha para um lado, nem ônibus, né? Quando chega, não. Para passar por tormento, ninguém quer ir. Um virou para o lado, outro abriu a janela. Esses somos nós, Pergunta quem quer ir para a bonança. É todo mundo cristão, né? Mas está tudo bem, né? O valor que está mal, olha aí o que acontece, né? Infelizmente, somos todos nós, né? Isso é verdade. Então, vamos lá. Vamos lá. Tremendas perseguições, cidade para surgiram da igreja. Peraí, perdi mesmo. Sem hesitar. Sem hesitar. Saulo de Tarso. Você viu, Zé? Até nisso ela se perdeu também para não ver. Não, porque eu estava aqui olhando para a tela do computador. Sem hesitar, Saulo de Tarso ofereceu-se para lhe fazer companhia. Trabalhava por conta própria, explicou aos amigos, e desse modo poderia tomar a iniciativa de acompanhar Barnabé, sem esquecer as obrigações que ficavam à sua espera. Saulo, né, como sempre, o cara corajoso. Né? Daqui para frente nós vamos ver que o cara... Não, ele sempre não foi mole na época de castigar os outros também, né? Sempre foi corajoso. Mas ele sempre encarou mesmo. Encarou, a gente vai ver que esse foi um ponto, assim, um dos vários pontos, né? Um deles é esse aí, né? O destemor, a coragem. Né? Não importa o que vai acontecer. Eu tenho uma missão, né? Aí ele está começando. Eu tenho uma missão, eu tenho que cumpri-la. Não importa o que vai acontecer comigo. Tem que ficar lá a semente. Tenho que plantar a semente. E ele vai ter, daqui para frente, ele vai começar, né? 6 anos e um pouquinho já se passaram, né? A gente está contando, né? 6 anos e um pouquinho. Vamos lá. O discípulo de Simão Pedro alegrou-se, aceitou jubiloso o oferecimento. Daí a 2 dias, ambos demandavam Jerusalém corajosamente. A jornada era assaz difícil, mas os dois venceram os caminhos no menor prazo de tempo. Imensas surpresas aguardavam os emissários de Antioquia, que já não encontraram Simão Pedro em Jerusalém. As autoridades haviam efetuado a prisão do ex-pescador de Cafarnaum, logo após a dolorosa execução do filho de Zebedeu. Então, prestemos atenção como era lento o negócio. Foi o Pedro que mandou a carta, né? Né? Olha só, chegam lá e já não está. A carta deve ter demorado uns 2 dias para chegar, mais 2 dias para eles saírem, mais 2 dias para eles chegarem em Jerusalém. Deve ter passado 6 dias aí, mais ou menos. Vamos botar uns 10 dias, né? Uns 10 dias, vamos botar aí. 6 a 10 dias. Quer dizer, na época era assim. Vamos lá. As amargas provações haviam caído sobre a igreja e seus discípulos. Bem que o cara teve a premonição. Saulo e Barnabé foram recebidos especialmente por Prócoro, que os informou de todos os sucessos. Por haver solicitado pessoalmente o cadáver de Tiago para dar-lhe sepultura, Simão Pedro fora preso. Sem compaixão e com todo desrespeito pelos criminosos sequazes de Herodes. Bom, estavam doidos para pegar o Simão Pedro, né? Isso aí foi uma gotinha d'água que transbordou, né? Porque o Simão Pedro seria basicamente considerado cabeça, né? Era o cabeça. O próprio Saulo vai falar daqui a pouco, nós vamos ver isso. Ele é o cabeça. Ele vai ser o cabeça até, eu acho que até a morte dele ele vai ser o cabeça, né? Até a morte dele. Ele realmente foi um homem que depois, aí a gente vê, né, como aquela questão de negar 3 vezes a Jesus, né? Como é importante
né? A gente vê o papel depois de Simão Pedro. Ele também não se abateu com isso. Aquela questão do erro, a gente erra, né? Fica triste, depressivo, isso e aquilo, né? Mas não é bola para frente. Livro do Domínios da Mediunidade, né? Quando o Helder Luiz chega naquela sala onde estava a médium Ambrosina, que nós sabemos que é o Chico, né? E o Gabriel, seu mentor, que é o Emmanuel, disse que viu muitas luzes, muito espírito, né? Aí o André pergunta, esses aí nunca erram, né? E o Gabriel Emanuel, né? Gabriel Emanuel, falou, não, eles erram sim, erram, eles são perfeitos, não. Só que eles não baixam a bola. Errou, pede desculpa e vai consertar, ué. É um dos grandes ensinamentos que Simão Pedro nos deixa, né? Jesus não falou que perfeito só Deus? Só o Pai o é. Então, Ele perfeito até como ele, o Pai, até ele pode errar. Só que o erro dele não nos afeta, né? A gente não consegue observar, né? O erro de Jesus, só aqueles que estão acima dele. Mas aí eu vi uma frase que eu gostei É tão muito. sutil. Eu só errei uma vez, um dia que eu achei que estava errado, né? Somos nós, né? Eu só errei uma vez. No dia que eu achei que estava errado. Olha só. Isso é que é orgulho. Pois é. Vamos lá. Alguém que mais quer falar, gente? Vocês estão tudo calados, seu Roberto, Consuelo, Dona Lourdes. Não, eu estou só ouvindo os testemunhos. Ixi, Maria, esse é fogo. Eu também. Falando muito, fica falando muito. Aí, eu também. Reza pela gente, seu Roberto. Tem que orar muito por nós, viu? Depois nem precisa da ressurreição, Roberto. No entanto, dia depois, um anjo visitara o cárcere do apóstolo, restituindo a liberdade. Acho essa parte assim emocionante. O narrador referiu-se ao feito com os olhos fulgurantes de fé. Só uma coisa aqui. Um anjo, Gabriel, o Miguel, Eliel, sei lá, né? Um mensageiro, mas como na Bíblia, nós, igrejeiros ainda, tá? Precisamos ouvir essas palavras. Mas alguém lá na prisão tinha o quê? Ectoplasma para fornecer para que esse mensageiro conseguisse abrir a porta da cadeia. Tá? Isso é muito importante, a gente também prestar atenção nesses detalhes, se lembrar do que o Espiritismo nos mostra. Isso aqui está escrito como está escrito lá no Atos dos Apóstolos. Um anjo, misteriosamente, de noite, abriu a porta. Tinha outro com Pedro, não era só Pedro não, que eu não estou lembrado. E os dois, está lá em Atos, tá? Então vamos lá. Eu acho que também está no Boa Nova, não está isso? Eu acho que também está. Eu acho que também está no Boa Nova. Fala, Dona Lua. O anjo precisou de quê para abrir a coisa? Veja bem, qualquer espírito, para fazer um efeito físico, que chama efeito físico, tá? Precisa de fluidos, de um fluido chamado ectoplasma, que um médium, como é que fala, bota à disposição dele, e com esse fluido, essa energia, digamos assim, ele consegue materializar o que ele precisa. Tá? Por exemplo, a senhora viu o filme Ghost? Materializou desse ectoplasma para ter mão para abrir o cárcere. Isso, para materializar a mão. A senhora assistiu o filme Ghost? Assisti. Não tem o lance da moeda, que aquele bonitão começa a subir a moeda, né? Alguém ali estava oferecendo ectoplasma. Mas aquela história da moeda começou dentro do trem, quando ele conheceu um espírito bem malucão, a senhora está lembrada? Que o cara ensinou ele a dar peteleca e fazer as coisas se moverem. Então o filme foi perfeito, mas só faltou uma coisa ali, uma pessoa para dar o ectoplasma para aquele espírito, dar o chute na lata, etc. Se eles fossem espírita, que quem fez o filme não era espírita, mas fez um bom, excelente trabalho,
botaria ali tipo assim, um bêbado dormindo, um exemplo, e aquele bêbado representaria alguém que estava doando o fluido para o cara, né? Entendeu? É aquilo ali do filme, tá? Sim. Fazer as coisas a mexerem, tá bom? Tá bem. Fran, então deixa eu te perguntar uma coisa. E quando, de vez em quando, a gente escuta em casa ou em algum lugar, não tem ninguém, você escuta o barulho de uma cadeira, você escuta alguma coisa caindo que não era para ter caído. Como é que isso acontece? Né? Você tem gato? Fica desconfiado. Gato, não são os gatos. Não são os gatos, porque os gatos quebram aqui. Agora não, mas quebravam uma casa toda. Bom, vamos direto ao assunto. Não, porque só fica uma. Vamos direto ao Maria Vaz, direto ao assunto. Quem se lembra, quando uma certa amiga nossa começou a frequentar o estudo, a barulheira que acontecia durante o estudo e principalmente na hora da prece do encerramento, alguém se lembra? Não. Não lembro? Não. Não? Não. Principalmente naquela plaquinha não é da minha escrita. época. Poxa, gente, Não é a da Ana minha Lúcia, gente, não se lembram disso não, a Ana Lúcia? Não lembro. Porque tinha ter feito isso. Poxa, não lembro. Então, eu sou um médico, eu não sabia, eu via. Eu via. Eu não lembro disso, não lembro. Não lembra? Sinceramente, não lembro. Pois é, a Ana Lúcia, quando ia lá nesses estudos, não era todo o estudo, tá? Mas de vez em quando dava uns piripaque naquela placa, escrito Grupo Espírita Maria Vaz, pelo bem para o bem. Tá? Naquela plaquinha, dava de uns barulhinhos, achava interessante. E era bem em cima da minha cabeça, vocês estão lembrados? Aí eu pensava, bom, um dia que cair, a distância pequena não vai machucar muito. Mas não caiu, não. Não lembro disso. Pois é. Então eu era uma média tão boa que não tinha percepção nenhuma. Consuelo, é isso que acontece. Realmente, um espírito para mover qualquer coisa, alguém deve ter esse fluido disponível para que aconteça. Tá? E às vezes, veja bem, não é que o espírito quer fazer barulho, não. Na maioria dos casos, é inconsciente mesmo. Tá? É inconsciente, não é coisa que... Só mais uma pergunta. Você falou há muito tempo sobre a gênese, né? A gênese, que seria uma pessoa que como um anjo, né? Um ser que não nasceu. Não pode, nesse caso que você está lendo, não pode ser um. No caso aqui que eu... Qual caso? Que você leu? Da prisão. Não. Não, porque aqui está falando um mensageiro. Não pararia uma gênere. Tá? Por exemplo, há um acidente, um exemplo. Tá? Naquela multidão no meio lá surge alguém, né? Até ajuda aqui e ali, depois some. É uma gênere. Né? Ele surgiu, ficou um tempo materializado. Aqui, senão o Emmanuel teria colocado. Né? O Emmanuel teria colocado. Tá. Aconteceu no Maria Vaz que eu nunca tive mediunidade, mas essa eu vi. Um dia o Lauro Mendonça ia dar uma palestra. Eu cheguei no centro, subi, estava o Antônio Carlos e o Marcos. Eu não sei se o Zé Roberto também estava, acho que estava o Zé Roberto também. Nós ficamos conversando, encostando naquela mureta de frente para a rua. De repente eu olhei assim e vi um cara todo de branco, tipo um médico, alto, bem vermelho, ó, né? As feições, cabelo branco, um senhor. E ele olhou para mim e sorriu, com a mão para trás, né? Lendo aqueles quadros que tinha ali do Maria Vaz, né? Os horários, etc., estudo, né? E daqui a pouco alguém me chamou a atenção, eu virei e tal. E, olha, eu vi isso assim, uns 30 segundos. Eu não vi, pisquei e assumiu, não. Fiquei vendo, mas de repente algo me chamou a atenção e tal. Eu virei, quando eu voltei, eu não vi, mas eu pensei, ele deve estar sentado lá dentro. Né? E quando nós entramos, não tinha ninguém lá. Né? Foi alguém que, algum mentor, acredito eu, do Lauro, né? Que de alguma forma alguém ali forneceu o fluido, se materializou um instantezinho para alguém o ver e foi embora. Foi embora não, né? Voltou à normalidade, né? Então isso é uma coisa assim, gente, que acontece muito, né? A própria evidência, tá?
Porque o cara é evidente. É que o outro materializou? Não. Mas ele consegue, digamos, entre aspas, ver o desmaterializado. Né? Ver o desmaterializado. Ele não precisa que aquele indivíduo se materialize para os outros verem. E a gente vai vendo as sessões de materialização. Todos que estão ali assistem bem, não é isso? Um vê uma mão, outro tem um livro que é a garganta, que se forma para o cara, o Emmanuel Alexandre, para todo mundo cantar. Não é nada demais isso. Tá? É vida de espíritos que nós somos. Alguém quer falar? Entendeu, Consuelo? Entendi, sim. Obrigado. Deixa a cadeira se mexendo, esquenta a cabeça, faz uma prece. Olha, faz uma prece, porque se for um espírito, Mas eu faço mesmo. Isso faço mesmo. Desejo muito bem para ele, que ele tenha bastante luz na caminhada. Que ele se oriente, é o que eu faço. Isso. Nossa, se eu ouvir alguma coisa se mexer, eu não saio nem do lugar. Onde eu tiver, eu fico. Você sabe que eu não tenho. Eu nem saio do lugar, não me abalo. Eu levanto aqui, às vezes, eu estou sozinha em casa, eu levanto, escuto barulho. Eu levanto e pergunto, quem é que está embaixo? Olha, se não é ninguém aqui que veio fazer o bem, por favor, tome seu caminho, se ilumine e siga a sua vida. Geralmente eu estou sozinha também, mas eu nem me mexo. Da onde eu estiver, eu fico. Imaginou, Consuelo, perguntar, quem está embaixo? É o vento. É o vento. Eu não quero nem saber quem é, não quero nem saber. Ai. E a Caroline se encolhe toda, minha filha, se fecha toda. Mãe, foi você que abriu a porta? Eu falei assim, eu não, estou aqui, como é que eu abri a porta? Mas como é que a porta abriu? Eu falei assim, Carol, fecha a porta. Foi o vento. O vento. Não, eu não me encolho, eu só não vou lá ver o que é, entendeu? Onde eu estou, eu fico. Viu, dona Lua, a senhora entendeu aí? Entendi, sim. Não, a pergunta que a senhora fez, viu como rendeu aí? É bom essas perguntas, viu? Rende, né? Todo mundo já ouviu, já viu, já sentiu, de alguma forma. Às vezes aqui, eu vejo só vultos. Vejo vultos, mas também não vou atrás para ver, não. Vejo o vulto passar e deixo ele passar. Elisa, acho que quem raiva, esse espírito morre de raiva, né? Porque eu não vejo nada mesmo, é passar. Mas não é sempre, não, é só de vez em quando. Acho que eles estão precisando passar por aqui, porque não tem outro lugar para eles passarem, então eles passam por aqui. Bom, igual o Zé Roberto, vendo tudo, né, Zé? Demais. Vejo Zé muito. vê mesmo. Zé vê mesmo. Vamos lá. Contou o júbilo dos irmãos quando Pedro surgiu à noite com o relato da sua libertação. Os companheiros mais ponderados induziram-no então a sair de Jerusalém e esperar na igreja incipiente de Jope a normalidade da situação. Prócoro contou como o apóstolo relutava em aquecer a esse alvitre dos mais prudentes. Claro que seria prudente ele se afastar, né? Sim. Agora, a coisa que tem que dizer, Jope está começando. João, o Zé Roberto falou do livro Boa Nova. Tá? João se instala, mas essa tem aquela página linda, né, do Humberto de Campos, sobre a vida de Maria, né, lá, e o desencarne dela, Jesus, né, do lá recebê-la, né, muito bonita aquela página, emocionante, né. Então é isso aí, vamos lá. João e Filipe haviam partido. As autoridades apenas toleravam a igreja em consideração à personalidade de Tiago, que era o outro Tiago, né? Que pelas suas atitudes de profundo ceticismo impressionava a mentalidade popular, criando em torno dele uma atmosfera de respeito intangível. Ela que era assim, tipo Padre Quevedo, né? Fala, dona Lua. Esse Tiago agora, as autoridades, quer dizer, que estavam lá naquelas... As autoridades consideravam a igreja em consideração a personalidade de Tiago. Eu
Dentro do contexto, eu não entendi isso. Lá atrás, quando invadiram a igreja, e o próprio Saulo invadiu a igreja para prender Saulo. Estevão, a senhora lembra? Lá atrás, Saulo invadiu a igreja para prender Estevão, levar ele para o Sinédrio para ser interrogado, e com toda certeza o plano foi levado a efeito, foi apedrejá-lo, né? Quando eles prenderam Saulo, prenderam Estevão, prenderam Pedro, prenderam João. Quando foram prender a Tiago, Tiago sabia que o problema deles ali era religioso. O que fez Tiago? Abriu o pergaminho do Antigo Testamento, se ajoelhou, e tem lá uma posição que eles fazem lá, né, com a mão no coração, outra com o pergaminho para o alto, e leu. Aí Saulo, quando chega, fala: esse homem aí a gente não pode prender, que ele está agindo dentro do farisaísmo, do judaísmo, né? E Tiago viu que isso aí, que fez ele sobreviver, e deu sorte também para o Pedro e para o João, que também foram liberados, né? Continuou nesse lance de, assim, ser um pouco cristão, um pouco fariseu, tá? Essa igreja é do caminho. Essa igreja que está falando... A igreja do caminho. Mas os judeus os respeitavam, até determinado momento, vão respeitar, tá? E ele, de uma certa forma, ele conseguiu manter a igreja do caminho graças a isso. Esse jogo de... Né? Só que ele misturou demais o negócio. Começou a misturar demais, esse é o problema. Esse foi o grande problema, né? E ele depois, os próprios judeus, vai ser uma morte, né, horrível, vão jogar de cima lá do Templo de Jerusalém, da torre mais alta do templo. Não sei se foi da Torre Antônio, foi da torre do templo, mais alta do templo, né? Foi assim que ele foi executado. Mas vai demorar muito chegar nisso ainda também. Então, entendeu? Sim, lembrei. Tiago era meio judeu, meio cristão, né? Aí fazia aquele meio padre e meio não sei o quê. Aí era o padre Quevedo, aquele misticismo ao redor, aquele mistério, né? Tá? Estou brincando negócio de padre Quevedo, tá, dona Dulce? Brincando. Uma das discussões de Paulo com ele era essa, né? Além da circuncisão, era que ele não era, né? Não seguia Jesus como deveria, né? Ele misturou as duas religiões. Mas ele, durante muito tempo, dessa forma, foi a salvação da Igreja do Caminho. Foi. Sim, não, tudo bem, foi, claro. Foi um mal necessário durante o tempo, né? Se não fosse ele, não tinha chegado nem até onde está agora. Já tinha acabado ali quando Estevão foi dilapidado. É isso mesmo. Esse mal necessário que não... cara, não consegue engolir essa porcaria. Mas então como os escravos. Como os escravos fizeram, né? Como os escravos fizeram. Trouxeram a Igreja Católica para dentro do Candomblé. Aí surgiu a Umbanda, né? Nossa Senhora, Iemanjá, e assim vai, né? Misturaram tudo. Isso aí. Para poder ser aceito, né? Não tem aquela história? Quando a gente não pode com o inimigo, né? Une-se a ele. Não é isso? Vamos lá. Entendeu, dona Lua? A história de Tiago está lá atrás no próprio livro, tá? Eu lembrei. Agora o senhor falando, eu lembrei. É que aquele Tiago que morreu era aquele Tiago que a mãe dele foi lá pedir a Jesus que ajudasse para que ele se sentasse um ao lado direito e outro ao lado esquerdo do trono. E ele disse que ele não podia fazer isso porque ele não podia dar preferência a ninguém, e que também isso não era o papel dele ali, né? Transformar ninguém em especial. E o cálice, né? Será que vai suportar o cálice? Pois é. Na mesma noite da libertação, por atender-lhe a preocupar Peraí, me perdi. Na mesma noite da libertação, por atender-lhe a insistência, agora eu acertei, Pedro fora conduzido à igreja pelos amigos. Desejava ficar despreocupado das consequências, mas, quando viu a casa cheia de enfermos e famintos, de mendigos andrajosos, houve de ceder a Tiago a direção da comunidade e partir para Jope, a fim de que os pobrezinhos não tivessem a situação agravada por sua causa.
Sim, você deu a vez para o Tiago. E a Tiago, a partir daí, que vai assumir realmente a direção dessa casa aí do caminho, né? Durante muitos anos, né? E o Pedro vai ter uma função vai ser mais livre, vai ser mais livre. Então vamos ver aqui no livro todos os acontecimentos. Não fica dando spoiler. É. Saulo mostrava-se grandemente impressionado com tudo aquilo. Junto de Barnabé, tratou logo de ouvir a palavra de Tiago, filho de Alfeu. O apóstolo recebeu-os de bom grado, mas podiam-se notar desde logo os receios e inquietações. Repetiu as informações de Próculo, em voz baixa, como se temesse a presença de delatores. Alegou a necessidade de transigência com as autoridades. Invocou o precedente da morte do filho de Zebedeu. Referiu-se às modificações essenciais que introduzira na igreja. Na ausência de Pedro, criara novas disciplinas. Ninguém poderia falar do Evangelho sem referir-se à lei de Moisés. As pregações só poderiam ser ouvidas pelos circuncisos. A igreja estava... Circuncisos. Circuncisos. Eu sofri aquela operação. Hoje eu estou terrível. Não, deixa eu falar uma coisinha aqui. Elisa. Uma mistura. Oi? Ele conseguiu, de maneira, misturando o judaísmo e o cristianismo. Há um detalhe aí, que hoje nós usamos. Quando falou aqui, as pregações, ninguém poderia falar do Evangelho sem referir-se à lei de Moisés. A gente não usa isso como assim, um determinante, uma obrigação, mas de vez em quando a gente não faz a conexão Evangelho, Antigo Testamento, que há muitas conexões, né? Só que lá obrigaram ele a fazer isso. Né? Como é que funcionava na sinagoga ou no próprio templo a questão do estudo do Antigo Testamento? Eles pegavam um pergaminho da Torá, são os 5 primeiros livros, um pergaminho dos livros de sabedoria, né, que são vários, e um pergaminho dos profetas. Eles faziam a conexão de cada versículo lá do profeta, um lá do Eclesiastes, o Salmo, né, com um da Torá. E era assim que eles trabalhavam. Quer dizer, o que Tiago fez foi repetir isso. Pegava um pergaminho, uma passagem do Evangelho, junto com um pergaminho do Antigo Testamento. Mas, por obrigação, é bem diferente de ser um negócio bem, né? Como muitos fazem aí, nós de vez em quando fazemos, né? Bem à vontade, né? E até é instrutivo para a gente, né? A gente vê certas passagens do Antigo Testamento que está muito legal, tem muitas coisas que Jesus fala, inclusive, que está em cima do que está lá no Antigo Testamento. Muitas coisas mesmo. Né? Vamos lá? Vamos lá. Foi o seu Roberto? As pregações só poderiam ser ouvidas por circuncisos. A igreja estava equiparada às sinagogas. Saulo e o companheiro ouviram-no com grande surpresa. Entregaram-lhe em silêncio o auxílio financeiro de Antioquia. A ausência eventual de Simão transformara a estrutura da obra evangélica. Aos 2 recém-chegados, tudo parecia inferior e diferente. Barnabé, sobretudo, notara algo em particular. É que o filho de Alfeu, elevado à chefia provisória, não os convidou para se hospedarem na igreja. Veja bem, aí também é outra coisa de precaução. Né? O Tiago achou, né, se fosse o espírito cristão puro, logicamente eles iriam dormir ali. Mas, devido a esses temores do Tiago, não convidou eles para dormir lá. Mas isso foi muito bom. Hospedar Saulo de Tarso seria um suicídio para ele. Era a mesma coisa que acender o pavio da dinamite e deitar em cima, né? Então, se Saulo saiu fugido para Antioquia,
ele ia voltar a se hospedar na igreja de Jerusalém, né? Ele não podia nem descobrir que ele estava lá. É. E nós vamos ver agora que é muito importante o que acontece agora. Nós estamos andando em Jerusalém agora, viu? Estamos passeando por lá. Vamos ver aonde Barnabé vai parar. Muito interessante também, tá? Vamos lá. À vista disso, o discípulo de Pedro foi procurar a casa de sua irmã Maria. Peraí, passei 2 páginas de uma vez. Estou querendo acabar mais rápido. Peraí, colou aqui. Ih, gente, está colada mesmo. À vista... À vista disso, o discípulo de Pedro foi procurar a casa de sua irmã Maria Marcos, mãe do futuro evangelista, que os recebeu com grande júbilo. É isso mesmo? Bom, olha só. Nós já conhecemos Levi, Mateus, né? O Evangelho de Mateus. Conhecemos Lucas, o Evangelho de Lucas. João está desde o início, né? João, o evangelista. Esse é o 4º evangelista. João Marcos, filho de Maria Marcos. É o Evangelho de Marcos. Marcos. Tá? Mateus, Lucas e Marcos, não é isso? É em ordem. Mateus, Marcos, Lucas e João. Né? O Marcos é antes do Lucas. Eu achava que o Lucas era antes do Marcos. O que acontece? Devido aos estudiosos, acham que o Evangelho, o primeiro Evangelho foi de Marcos. O Emmanuel nos garante aqui no livro que foi o de Levi, de Mateus. Então, eu acho que não há dúvida. Né? Não há dúvida. O Emmanuel está trazendo tanta coisa que não está lá no Atos dos Apóstolos que os estudiosos nunca vão conseguir ter essa informação se não ler esse livro. Né? A não ser que venha outros espíritos e também lance um livro parecido, né? A mesma história. A própria Taylor Caudill, né, Elisa? Ela consegue trazer muita coisa, mas não detalhes. Não com essa profundidade. O livro dela sobre Paulo tem muitas informações até que não tem no livro do Emmanuel aqui, que são mais assim históricas, do Joséfo, que era o historiador da antiguidade e tal, mas não traz a profundidade dos acontecimentos que tem aqui. Então você tem que ler os dois. Tem que ler o dela e esse aqui. Entendeu? Que tem algumas discordâncias até de tempo. Vamos lá. Conforme falou a Emmanuel lá no prefácio, não tinha, né? Trouxe o prazer, não tinha nenhuma intenção de... não. Né? E você não tem também como provar que é esse ou aquele naquele tempo, porque é um tempo muito distante, né? Saulo sentiu-se bem no ambiente de fraternidade pura e simples. Barnabé, por sua vez, reconheceu que a casa da irmã se tornara o ponto predileto dos irmãos mais dedicados ao Evangelho. Ali se reuniam à noite as ocultas, como se a verdadeira igreja de Jerusalém houvesse transferido sua sede para um reduzido círculo familiar. Então era um culto evangélico no lar. No lar, mas só que eles iam todo dia, né? Não tinha televisão, não tinha novela, não tinha jogo de futebol. Mas o que tem que fazer culto todo dia? Só querer. Meu irmão faz. Meu irmão faz todo dia. Só querer fazer todo dia. Questão todo que nem sempre dá. Se depender de rezar, ele está longe, né? O problema é esse. Se depender de orar. O resto é que importa, né? Vamos lá. Observando as assembleias íntimas do santuário doméstico, o ex-rabino recordou a primeira reunião de Damasco. Tudo era afabilidade, carinho, acolhimento. A mãe de João Marcos era uma das discípulas mais desassombradas e generosas. Reconhecendo as dificuldades dos irmãos de Jerusalém, não vacilaram em colocar seus bens à disposição de todos os necessitados, nem hesitou em abrir as portas para que as reuniões evangélicas, em sua feição mais pura, não sofressem solução de continuidade. Essa tinha realmente o espírito cristão, né? Ajudou a todo mundo, botou a casa à disposição de coração, né? Conforme o Emmanuel nos traz aqui. São exemplos, né?
Não aparece. Quem já ouviu falar da Dona Maria de Marcos? Nunca tinha ouvido. Até estranho o nome dela. Então, no Boa Nova, ela é prima de Maria de Nazaré, tá? No Boa Nova, o Humberto Campos nos traz essas informações. E a saída da Maria, quando foi para lá, da casa dela também, né? E o pessoal ficou bajulando muito a Maria, né? E aquilo poderia criar problemas futuros para todo mundo. Aí foi a ideia daí que João já estava em Joco de levar ela para Joco. Tá? Aí vem, tá? Livro Boa Nova, é a última lição, tá? Maria. Interessante a gente estar falando sobre Marcos, né? Mas Marcos pegou tudo que foi informado por Pedro. E Maria. Se você... e Maria. Muito, muito de Pedro, Maria, né? Um pouco, né? Agora você vê, né? Se fosse evangelho, é de Pedro, que nem Lucas. Paulo passou tudo para ele e também, vai falar com Maria, né? Então o evangelho é de Pedro e de Paulo. E Mateus, né? E Mateus foi o primeiro, não tem jeito. Né? Levi foi o primeiro. Agora... olha só, os estudiosos falam que o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas foi tirado, extraído do evangelho de Marcos. Não. E eles caem numa contradição muito grande, que o menor evangelho, o menor, é o de Marcos. É o de Marcos. E o mais completo é o de Mateus, não é isso? O mais completo, para mim, eu acho que é de João. Não, o João é outra linha, né? É outra linha, mas é assim, bem, assim, como é que você pega desde lá de João Evangelista, João Batista, né, em diante. Né? O cara, assim, pegou bem... Ele pega da fundação do planeta. No início era o verbo. No início era o verbo, exatamente. Ele começa no início do início. Ele pega lá de... Porra, como é o nome do livro? É Gênesis, né? Da Gênesis. Gênesis Mosaica. Gênesis Mosaica. Quais são as duas primeiras palavras da Gênesis Mosaica? Vocês se lembram? No princípio. Era isso. No princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra. No livro de João começa: no princípio era o verbo. Era o verbo. E lá Deus criou os céus e a terra. Olha só, os céus, incluindo plural, e a terra. Porque é a questão do primeiro mundo espiritual, que é vasto, os céus. Depois se referiu à unidade terra. É muito. O Antigo Testamento tem muita coisa forte, interessante, né? Muito. Muita coisa forte, interessante. Né? É Bereshit, no princípio. A mesma coisa que o Evangelho de João, Bereshit, no princípio. Gente, deu uma hora, né? Vamos parar aqui na palestra, a palestra de Saulo, é isso? Isso. Que dia é hoje? Hoje é 8, 7, 15. 15. Feriado. Bom, veja bem. Eu não vou viajar. Nem eu. Então, na segunda ou quarta, a gente comenta sobre isso, tá? Eu estarei em casa, para variar. Pois é. A única viagem que eu faço é da sala para a cozinha e da cozinha para o quarto, para dormir depois que enche a barriga. Do jeito que a coisa anda por aqui, é melhor ficar dentro de casa mesmo. O negócio ficou feio